trazer, já que vocês estão aqui, gente. Vocês falaram de autocuidado, certo? Rodrigo, eu também quero fazer uma pergunta para você, mas sentando aqui, tá? Depois responde, vai pensando aí. Você já chorou na frente dos seus filhos? Tá bom. Porque eu chorei ontem na frente dos meus. E Faz ontem, parte, né? Criar, chorar. E ontem a gente fez um exercício, a gente fez uma roda ontem, né? E a gente fez um exercício sobre controle. A gente fez uma meditação poderosa sobre o controle. Principalmente controle. De como a gente quer controlar tudo. E o quanto esse controle nos afasta do autocuidado. Porque quando você quer controlar, você está gastando muita energia para fazer as coisas do seu jeito. E você está deixando de se cuidar, você está deixando de ir para academia, você está deixando de pensar em você, você está deixando disso, daquilo. E mais, esse controle também, e a polêmica que eu vou falar aqui, mas eu gosto de querer jogar polêmica para vocês, e colocar vocês numa salada mista aqui, porque quanto mais controle a gente quer exercer sobre as coisas, mais a gente tende a fracassar, porque a gente não controla nada. Quer dizer, não controla alguma coisa, mas a maioria das coisas a gente não controla. E esse desejo de ter controle nos frustra. Está relacionado com o medo do que vai acontecer se eu não estiver controlando. E as mães, muitas vezes, querem controlar a vida do parceiro, querem controlar a vida do filho, querem controlar a sua carreira, querem controlar o que o chefe está pensando, querem controlar o que a amiga vai fazer, querem controlar... Meu, que dica vocês dariam para as mães que estão nos ouvindo de como equilibrar esse controle, como deixar ele mais saudável, ou até, de certa forma, apenas deixar fluir? Nossa, a gente tem várias histórias muito Muito engraçadas para contar para vocês. Boas Né? histórias. Eu acho que eu posso começar contando assim. Eu acho que primeiro, Tom, quando eu te escuto, eu penso que aconteceu muito isso comigo, né? Quando eu engravidei, eu bem virginiana, metódica, gosto das coisas certinha. Eu trabalhava numa empresa alemã maravilhosa. Escolhi a empresa que eu queria engravidar. Olha que doido, gente. Não, entrei, gostei da cultura, minha gestora é maravilhosa, o presidente bacana. Comprei minha casa, sabe aquela coisa bem... E o meu marido aqui, né? Vamos, né? E que é lindo, graças a Deus que o Eduardo existe na minha vida. Né? Porque imagine que chata que eu seria, já sou um pouquinho, imagine sem ele, né? Sem esse sabor, sem esse movimento. E aí, então, escolhi tudo isso. E aí eu perdi meu primeiro bebê. Então, a maternidade já vem para falar, viu, gata, não é você que controla. Né? E depois de muita terapia, muito choro, me arrepio de falar até hoje sobre isso. Foi muito difícil, porque eu sempre havia sucedido na minha vida. Carreira, casamento, tudo muito difícil, muito intenso, mas ganhando o sucesso através disso. E a maternidade veio e a gente comemorou. E já tinha o Felipe, que é meu enteado maravilhoso. E a gente programou ter o primeiro filho depois de 8 anos do Felipe, tudo isso. E aí eu perdi meu primeiro bebê. Então, a maternidade começa aí dizendo, viu, você não vai controlar. E o meu primeiro aprendizado com a maternidade foi sobre isso. Mas, obviamente, gente, eu engravidei logo na sequência da Marina, que é o amor da minha vida. E a Marina veio 2 meses depois de eu ter sofrido um aborto, que não é recomendado, não recomendo para ninguém, né? Mas é sobre amor, sobre intencionalidade. E quando a Marina veio, você imagina a minha cabeça, Tom? Eu não aprendi nada do primeiro neném. Eu quis controlar tudo. Na época, eu engravidei junto com a Ivete Sangalo, gente. A Ivete Sangalo também tinha perdido bebês. Eu me sentia íntima dela, né? Óbvio, Melhores né? amigas. E aí ela comprou uma máquina de ultrassom. E eu olhava para o meu marido e falava, a gente vai comprar, né? Dele, não. Falava para minha médica, eu vou comprar porque eu queria controlar, eu queria saber se a Marina estava ali, de tanto medo que eu tinha de perder ela, né? Então, eu não aprendi assim, né? E aí, quando a Marina veio, a minha carreira ascendeu meteoricamente. E aí, eu não dei conta de fazer esses 2 papéis, assim, eu vou dar... Não, mas eu fui mãe, então eu tenho que ser mãe agora, né? A vida me presenteou com a Marina, a carreira vai esperar. Então, é esse falso controle que a gente tem de não querer ter o E na vida, e o outro. Né? Então, eu acho que a maternidade ela vem sacudindo a gente sem a gente ter consciência que ela... E a paternidade, né? Quando eu falo maternidade, ambos. Nesse lugar que a gente acha desse controle, e ela desde o começo vem falando, viu?
você não vai mais ter esse controle, né? É para aprender, por isso que a gente fala muito no livro que a gente tem que aprender muito com essa experiência. Só que eu acho que a gente não aprende de uma vez, Tom. Mesmo perdendo um bebezinho, mesmo querendo comprar a máquina de ultrassom, porque é ilusório, né? Você pode ver o batimento cardíaco, mas não quer dizer nada, né? E aí depois vem a questão dos filhos, que eu quero muito voltar para isso, depois a gente fala das relações, que a gente acha assim, eu vou educar ele assim, ele vai acordar tal, né? A Marina, eu falava, gente, ela vai dormir assim, porque daí depois que ela dormir eu pego o computador, tal. E a Marina não dormia. Não dormia. Era uma criança boazinha, mas ela não dormia. E era chá de alface, e muda o leite, dá o leite do peito, dá o leite, né, industrializado. E não dormia. E aí eu não trabalhava, né? E daí na minha cabeça não pergunto. Então, tá vendo como o filho está sempre ensinando alguma coisa, ele vai trazer, né? Tipo, do estar presente, o gangorra, né? Tem hora que a tua carreira vai estar meteórica, tem hora que teu filho vai estar precisando, e teu casamento, teus relacionamentos, a tua mãe está adoecendo. É uma gangorra. Então, acho que a gente vai aprendendo ao longo da vida. E eu brinco, né? Filhos adolescentes, então, gente, é nível hard, né? Eu estou aprendendo a todo momento. Então, você não consegue nem controlar o filho. Não é sobre controle, é sobre influência. Né, sobre presença, né? E aí vem todo esse mundo que a gente passa. Então acho que é antes disso, e aí eu vou voltar a falar, Tom, daquilo que a mulher assim demorou a ter esse espaço, algum espaço que ela pudesse ocupar, que a gente pudesse ocupar. E quando a gente ocupou, a gente agarrou todas as mochilas. E a gente não é difícil dividir, sabe? Eu tenho uma experiência, tenho algumas experiências, mas eu tinha um projeto muito legal numa outra empresa que eu trabalhava, e eu precisava ir para a Suécia. Que eu tinha feito o projeto, eu ia apresentar o projeto, e era o primeiro dia de aula da Marina. E eu sempre estive nos primeiros dias de aula da Marina, e para mim isso era algo inegociável, né? Só que ela já tinha 8 anos. Aí o Eduardo olhou para mim e falou, há 8 anos você vai no primeiro dia de aula dela. Tá tudo bem um dia você não ir. E ela foi linda, gente. Ganhou até foto da escola depois, porque o Eduardo arrumou ela linda, foi maravilhosa. E isso que a Paula falou, e se eu entro em tudo? Que horas ele vai ter espaço para entrar? Que horas ele vai poder ter um dia, o primeiro dia de aula? E gente, ela foi muito linda para a escola. E ela tem uma outra história, né? Ela ia quando era Eduardo, a Chuquinha ia desproporcional, sabe? Um para cima, outro para baixo. E a secretária da escola falava, de longe eu sei que é o Eduardo que está vindo com a Marina. Que a Chuquinha está aqui. E aquilo, para mim, não é uma ofensa. Aquilo é dizer, cara, eu escolhi o cara certo. A Marina tem sorte, o Felipe tem sorte. Porque a Chuquinha é o que menos importa. Só que a gente entender isso, Tom, é muito difícil, a mulher. Porque eu fui para a Suécia, eu defendi o projeto, mas eu estava lá. Tá tudo bem, filma para mim e tal. E não precisa. Uhum. Eles comeram tudo, iFood naquela semana, ela amou. Jantou pipoca. Jantou pipoca, a Chuquinha aqui. Mas ela teve memória afetiva com o pai dela, gente. Que é um pai incrível. Até hoje. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Seca cabelo, seca com a escova errada, faz, né? A gente conversa sobre isso, mas assim, deixa o outro entrar. Só que para nós é difícil deixar essa mochila. Nós Como mulheres, dar essa, né? Desculpa cortar aqui. Como dar essa abertura? Acho que essa é uma grande dor. Que, assim, lá em casa eu tenho muito essa abertura, porque minha esposa, ela já é uma mulher que também impõe algumas coisas e sugere algumas coisas. E eu também sou aquele pai que já vou atrás. Mas, claro, a gente sabe que tem muito pai que quer ir atrás, igual vocês falaram. Só que a mulher não dá essa abertura, não dá essa... Então, muitas vezes eu já tive que discutir com a minha esposa, porque, cara, eu quero arrumar a mala de viagem do meu filho. Mas você tem que colocar... Posso arrumar, então, a mala de viagem aqui? E aí você confere. Chegou na praia, se faltou alguma coisa, na próxima vez você arruma. Me ajuda, me diz o que você quer que eu coloque na mala, que eu coloco. Mas não vem conferir a mala, me deixa colocar. E a gente vai, né, Rodrigo? A gente confere. confere. Gente, eu confiro os talheres da máquina de lavar louça. Exato. Virginiana Então, total. assim, eu preciso... Não é uma coisa fácil, eu acho, pra gente se desprender, sabe, Rodrigo? Mas qual que seria assim, cara, ó, você mulher, hoje você mulher, que tá aí segurando todos os pratos, ou do lado da gangorra só do teu lado e o outro lado tá lá. Então, o que você pode fazer? O que elas podem fazer para começar esse primeiro passo de soltar mais um pouco ou soltar o prato, ou ir levantando um pouco da gangorra. Ou deixar os dividindo. pratos estilhaçar no chão, Ou deixar e olhar estilhaçar. assim, que bom que você caiu, é menos um pra me preocupar. Porque às vezes é isso, né? Às vezes o estardalhaço é que faz o... Mas será que precisa chegar no estardalhaço, né? Seria o ideal não chegar, né? É. Ok. O que eu convidaria, assim, não acho que não é uma coisa simples o que eu vou dizer, é bem profunda, na verdade, é que essas coisas todas não te definem. Uhum.
Você não é a mala que você arruma, você não é a enxuquinha do cabelo, né? A relação de amor que os filhos têm conosco, pai ou mãe, né? Não tá ligada só à performance daquele papel, ligado ao cuidado. Chegar no horário, levar a mochila, levar o lanche, ir na apresentação, fazer a tarefa. O que é que a gente coloca aqui em cima da mesa? Prover financeiramente para que você possa estudar nessa ou naquela escola, nessa ou naquela universidade. A relação de paternar ou maternar, ela está muito mais ligada ao nível de intimidade, afeto e amor do que ao que a gente performa. E eu vou trazer algo bem recente que eu vi na minha casa essa semana. A gente está com muitos projetos, Karen e eu. Muitas ideias, muitas coisas sendo geradas. Ainda no invisível, mas que em algum momento elas vão florescer, né? No trabalho, muitas oportunidades, muitas coisas. Meu esposo acabou de se formar na segunda formação, tá assim, com uma gana enorme de ganhar o mundo, de viver coisas na carreira dele também. Eu tenho apoiado, tenho incentivado. E a gente está num momento de muita transformação, de muita coisa boa, assim, de muita ebulição, né? E certamente os nossos filhos percebem isso da perspectiva deles. Ao mesmo tempo que eles, imagino que eles nos admiram e nos vejam felizes, eles também veem a gente correndo. Nos dividindo e, né, parece uma gincana. Pega você aqui agora você, agora vai lá, agora você pega, você leva no médico. E eu acho, e daí tive uma conversa com o Pedro essa semana, que eu fui colocar ele na cama, meio agitada, ele já estava quase adormecendo, e ele falou assim: mãe, eu sei que você está muito feliz, mas será que a gente pode jogar dominó na sexta? E aquilo me congelou assim na hora, porque ele não estava só me convidando para jogar um jogo ou para ficar com ele. Ele falou: eu sei que você está muito realizado e feliz e correndo, mas será que a gente pode fazer uma coisa assim muito simples juntos? Eu passei pela mesma coisa essa semana, inclusive até postei na rede social. E aquilo me emocionou assim. Eu congelei, eu falei: é claro que a gente pode. E ele falou: quem sabe a gente possa então andar de bicicleta no sábado, e quem sabe então você pode... Coisas muito simples que não estavam ligadas, Rodrigo, a esse cuidado, né, que a gente às vezes se preocupa tanto. Então, eu acho que, primeiro, o que você faz não é o que te define como cuidador ou como, né, o teu papel principal. E segundo, que eu acho que a gente fala isso muito no livro, tem conversado muito com homens e mulheres, é se conheça. Invista no teu autoconhecimento, naquilo que é importante para você, naquilo que é valor. Porque quando a gente passa a vida limpo, né? Quando você para um pouco para olhar a tua vida, você vai ver que um monte de coisa que você está se preocupando não tem valor algum. Não serve para nada. É porque você colocou ali alguma coisa que você ouviu quando você era criança, ou porque você está se comparando com alguém que você admira e daí você quer ser igual àquela pessoa por qualquer razão. Mas se a gente para fazer esse exercício de falar: puxa, quem eu sou? O que é importante para mim? Aí você vai começar a ver que tem bastante coisa que você poderia deixar de lado. E aí o diálogo, né? Eu ia falar isso. Eu acho que eu acho que é tudo isso que a Paula falou, ponto e vírgula, concordo. Mas acho que tem um pedaço, Rodrigo, que é o que você está tentando fazer com a tua esposa, né? E está fazendo, que deve estar fazendo. E que nós, mulheres, a gente tem dificuldade, porque daí a gente guarda tudo, a gente fica toda emocionada, toda tensionada, e daí a gente explode. A gente não lida com a raiva, né? E o homem também não consegue lidar com a raiva, com aquela raiva, né? E a raiva vai gerando raiva, né? Então, eu penso que tudo isso que a Paula falou, também, se eu fosse falar dicas para as mulheres, a gente precisa aprender a conversar e aprender... A minha psicóloga falou algo lindo, Mari. Aprender a brigar e não brigar do confronto, e sim do conflito, né? Então, acho que a gente tem um pedaço, enquanto relacionamento, e o Tom tem ajudado muitos casais aí, que é lindo de ouvir isso e de saber disso, a gente precisa aprender a conversar. O meu marido não aprendeu a conversar, eu não aprendi a conversar. E a gente vem de bases de relacionamento de pais que não conversavam muito sobre isso, né? O meu pai era um pai lindo, maravilhoso, presente, mas quando ele viu o Eduardo trocando fralda da Marina, ele falou: por que eu não fiz isso? Então, a gente vem de construções diferentes, que eles também não dialogavam. E aí a gente não aprendeu a dialogar. E a gente precisa aprender, porque o que o Pedro está fazendo com a Paola, ele está dialogando com ela. É um convite, mas é um diálogo. Mamãe, eu estou sentindo tua falta. E é lindo de ver isso, né? Poxa, e você também está dialogando, falando: amor, deixa a malinha. Eu quero ser parte. É Alex.
Eu quero fazer parte. Então, o que a gente precisa cada vez... Eu, várias vezes, o meu diálogo é no choro com o Eduardo. Ai, Edu, tô exausta. Ele falou, meu Deus. E ele falou, que horas eu perdi isso? Eu perdi esse momento que você está exausta, porque você está sempre bem maquiada, trabalhando, correndo. E eu não entendi. Eu falo, mas nem eu entendi. Que é esse autoconhecimento, nem eu percebi. Daqui a pouco eu ligo para a Paula e falo, pá, tô chorando. Ela, e por quê? Também não sei. Não chora. Não, então chora, mas também comunica isso. Porque o Eduardo falou, se você não fala, Caio, eu te conheço há 25 anos, mas eu não consigo te acessar em tudo. Então, para mim, o diálogo, Rodrigo, é algo que a gente vai ter que evoluir muito enquanto humanidade, assim. E não é fácil, porque ele vem recheado de emoção, né? E a gente espera muito do outro, da empresa, do marido, do pai, da mãe. Às vezes a gente fala, ah, mas o meu pai não se ofereceu para ficar com meu filho, mas ele não tem bola de cristal, amor, né? E nem toda hora você consegue um diálogo, porque E às a vezes gente- está todo mundo no Sim. estresse, né? E As quando a crianças tá gente- Os chorando, momentos, né? o trabalho está pesado, eu E tenho quando muita a coisa gente pra é fazer na propositivo, casa. a gente também abre um canal para o outro, um canal de possibilidades de comunicação, né? Então eu tenho 2 homens em casa, né? Os meus 2 filhos, para mim, eles são assim, meu maior orgulho, minha maior recompensa. Eu quero muito que eles sejam homens sensíveis e que possam acessar tanto as questões deles quanto as dos outros, que eles possam chegar e falar, viu, eu tô achando você tá triste. Que é o que o Pedro falou para você, né, Você tá Paula? triste. Como é o nome do seu marido mesmo? Alisson. Quantas vezes o Alisson já chorou na frente do Pedro e do seu outro filho? Ah, já algumas vezes. Que ótimo. Algumas vezes.